Olá pessoal, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, juntamente com o professor Darlan, profissional de educação física aqui de Palmas, Tocantins. Boa noite, professor Darlan, boa noite. Vou adicioná-lo já. Tentar aqui adicionar já o Darlan para entrar na live. Já mandei o convite aí para você, Darlan. Oi, Tudo boa bem? noite. Entramos ao vivo. Só tentar adaptar aqui as parafernalhas. Certo. Boa noite, Lidiane. Também entrou aí. Tá me escutando Aí, bem, Darlan? Tá você ouvindo? está me escutando? Eu tô sem, coloquei o fone não. Vamos ver se dá certo. Tudo daí eu coloco. Tá tranquilo, tá dando certo aqui. Tá dando certo. Eu só não Beleza. consegui Então, colocar o tema da live aqui. Digitar, não é, consegui. não tem, acho que não. Tem erro não. Pois é. Estamos ao vivo aqui. Boa noite a todos que estão entrando aí. Eu sou o Plácido, psicólogo. Esse é o Darlan Farias, profissional de educação física. Trabalha aqui no Tocantins. Que tem uma galera que entra aqui, Darlan, que é do Pernambuco. Tem um pessoal da Bahia também. Tem um pessoal de Brasília também, né? Que você morou lá, sabe, né? Conhece lá um Bom pouco demais. Brasília. Vai entrar uma galera aqui. Então a gente pode começar, aguarda mais um pouquinho, nem Acho que sim, que horas são? 21. 20 horas. Então, Choveu por aí? não choveu não. Será que Choveu. Brasília também está muito calor? Pois é, ou Pernambuco. Eu acho que não, Pernambuco. aqui não choveu não, que tá calor, abafado. Deve estar uns 30 graus por aí. Bom demais. Acho que a gente pode começar. Vamos nessa. Vamos lá, né? Você quer se apresentar assim, começar Pode ser? falando um pouco da sua experiência? Tá. Então, boa noite a todos. A gente já está ao vivo aí há algum tempo, né? Meu nome é Darlan Farias. Eu sou de Brasília. Vim para Palmas tem 3 anos. Sou profissional de educação física. Vai fazer 16 anos. E fiz graduação, mestrado, estou fazendo doutorado. Tudo voltado para a educação física. Tenho bastante experiência com o que a gente chama de grupos especiais, né? Que na realidade são pessoas que convivem com doenças e a gente usa o exercício para ajudar no tratamento dessas doenças. E hoje a gente vai abordar algo nesse sentido também, né? Quanto à questão aí do prevenção ao suicídio, depressão, ansiedade. E sou professor universitário, sou personal também. E estamos aqui tentando contribuir da melhor forma para a educação física, contribuir para a sociedade e fazendo parcerias, né, com o Plácido aí. Isso. Tô aqui digitando o tema da live, agora consegui. Nossa. Para fixar. Pois é, isso é uma ferramenta nova, ainda não usei uma live para colocar o título, mas é legal isso aí. Tô, peraí. O pessoal que está participando aí, ó, clica no aviãozinho aqui, ó, divulga para os seus amigos aí para contribuir aí um pouquinho também. Suicídio não tá indo. Boa noite, pessoal. Pronto, consegui, Darlan. Consegui aqui. Boa. Aí, ó, ficou bom agora, hein? Atividade física e prevenção ao Ficou. suicídio. Pronto, aí tá o Massa, nosso muito tema da bom. live. Então, gente, eu sou o Plácido, sou psicólogo de formação, formei em Brasília.
Atualmente eu estou em Palmas, Tocantins, estou servidor público municipal. Fiquei um ano na residência de saúde mental aqui em Palmas. Atuei no CAPS AD. Também tenho um pouco de pesquisas na área de masculinidade, de LGBTfobia, na área de gênero também e sexualidade. E aí a gente está com essa ideia, né, de fazer essa live para estar falando um pouco sobre a atividade física, né, e aproveitando o Setembro Amarelo, né, que hoje é o último dia, né, dia 30, finalzinho do mês, para falar um pouco desse tema, né, e que é tão importante assim, que é necessário, né, Darlan, falar o ano todo, né. E aí eu convidei o Darlan para estar falando da importância da atividade física, né, para estar falando assim, explicando melhor como que funciona. E então, vai ser um bate-papo, tá? Se vocês quiserem também pode interagir, perguntar, mandar comentários, tá certo? Tanto aí o pessoal do Darlan quanto o pessoal que me segue. Beleza, então, Darlan, pode começar? Podemos? Sim, tranquilamente. Podemos. Então, beleza. Então eu vou começar aqui, né? Vou falar o porquê que é Setembro Amarelo, tá? Para quem não sabe, o Setembro Amarelo ele é um mês internacional, ou seja, não é somente no Brasil que se fala em prevenção ao suicídio, mas é no mundo todo. Ele é o mês internacional de prevenção ao suicídio, Darlan. Essa campanha começou aqui no Brasil faz pouco tempo, em 2015. Foi começada pela CVV e pela Associação de Psiquiatria em 2015. Então, ou seja, faz pouco tempo que começou a se falar sobre esse tema. E o amarelo, não é porque é bonito, né, com o amarelo e tal, mas tem um sentido, tem uma história aí por trás, que é um adolescente de 17 anos dos Estados Unidos que cometeu suicídio, deixou o carro dele era amarelo, cai de um penhasco, e aí ficou essa homenagem a ele por conta disso. E no velório dele, Darlan, distribuíam cartões de cor amarelo à família e os amigos. E aí por isso que iniciou essa campanha de prevenção ao suicídio, tá? Foi por essa história de vida desse adolescente de 17 anos. Não foi aqui no Brasil, tá? Mas só para contextualizar, tá? E aí a gente pensa muito o que é o suicídio, né? O suicídio é um fenômeno, tá? É um fenômeno multifatorial, ou seja, tem várias questões, vários fatores que levam ao suicídio. Ele é um fenômeno multifatorial, tá certo? Ele é um problema, né, de saúde pública, tá certo? Ele é um problema de saúde pública, assim como outros problemas também. É um problema de saúde mental, saúde pública, tá? E falar de suicídio, pessoal, falar de suicídio é importante, porque falar de suicídio é falar de prevenção, é falar, falar de suicídio é com o objetivo de prevenir, de levar a informação para as pessoas para que elas busquem ajuda e tomem consciência desse temática, né? O Brasil, ele é o oitavo país em maior número de suicídios do mundo. A cada 40 segundos, Darlan, uma pessoa comete suicídio. E aí eu estava conversando com você antes, né? Os dados apontam no Brasil que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Então a gente pode observar esse fenômeno através da ótica de gênero, de mulher, de ser homem, né? O Tocantins também tem um artigo, né, que apontou que 79% também dos homens cometem, a maioria foi homem, aqui no Tocantins, 79% demonstrou que foi um estudo feito de 2005 a 2015 aqui no Tocantins, que apontou que 79% são homens que cometem suicídio. Ou seja, então é um fenômeno que a gente precisa observar também para as questões de gênero, tá? E a importância, né, de falar desse tema, não somente agora, no Setembro Amarelo, mas em todo o ano, né, Darlan? E é isso. Aí agora eu vou colocar para você a fala agora, Darlan, já entrar no nosso tema aí. Queria que você explicasse aí para o pessoal, para mim também, que eu
não conheço o que, que seria atividade física, né? Contextualizar um pouco. Só falar um pouquinho do que você comentou aí, né, desse número relacionado aos homens. Na realidade, a gente começou essa parceria justamente pensando nessa saúde do homem, né? E Isso, principalmente um perfil até tentando montar um nicho, que são homens acima de 40 anos, a gente percebe que o homem não busca o serviço de saúde, não se interessa na saúde, acha que vai melhorar e vai passar e vai levando. isso. Então, além disso, cultura Uhum. que impacta muito o processo, né? Então, assim, é legal que... Mas vamos à atividade física, né? Deu umas travadas na sua aqui, mas Foi, acho eu acho que que eu botei dá para ir tranquilo. o carregador aqui, deu certo agora. Pode continuar. Então, quando você falou atividade física, então a gente precisa separar duas coisas: atividade física e exercício físico, tá? Atividade física, ela é qualquer movimento corporal que tenha um gasto de energia, um gasto calórico. Então, muito se tem estudado, vários estudos mostrando, por exemplo, que se a gente realizar 10 mil passos diários, seria um número, vamos dizer aí, para que a gente conseguisse manter nossa saúde por um longo período, né? Com envelhecimento, uma saúde sustentável. Exercício físico já é algo orientado, planejado, sistematizado, né? Então, assim, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem quase 50% de sobrepeso e obesidade infantil, né? Tem em torno de 40% de pessoas adultas com sobrepeso, né? Então, assim, um dos fatores importantes para combater essas questões poderia ser aumentar o movimento durante o dia. E aí, aumentar o movimento estaria mais relacionado à atividade física. Então, esse é um ponto. Para a gente tornar os nossos dias mais ativos, isso vai trazer benefícios para a saúde, certo? Quanto ao exercício físico, e aí a gente estava conversando um pouquinho antes da live, né? Tem a dosagem correta para determinada condição, para as pessoas, né? Para determinadas pessoas. Umas respondem de uma forma, outros respondem de outra forma. Então, assim, atividade física, então, qualquer movimento. Exercício físico, algo sistematizado, planejado. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha uma vida mais ativa. E aí, trazendo um pouquinho das tecnologias, o celular hoje que a gente tem faz tudo. Uma coisa importante, uma dica que a gente deixa aqui é, por exemplo, você utilizar aqueles aplicativos que contam os passos. Que aí isso aí é um fator, por exemplo, para fazer você se movimentar. Tem alguns aplicativos que lembram, né? Aparece a notificação, se bem que assistindo um documentário sobre redes sociais, a notificação não é tão interessante, né? E aí, pensando nessa questão de ansiedade, depressão, é um outro detalhe importante, Sim, né? Então, assim, basicamente é essa a diferença entre atividade física e exercício físico. E assim, os dois têm relação com saúde, né? E o mais importante, que é a mensagem que eu vou repetir aqui sempre, é que a gente torne os nossos dias mais ativos. sim. E aí, eu queria que você falasse agora da importância, assim, Darlan, da atividade física, né? Porque parece, assim, que a gente tá meio que já é uma coisa que parece que é tão dita que a atividade física ajuda na depressão e ansiedade. Mas assim, parece que é uma coisa que é tão clara, tão dita que precisa ser entendida melhor, ser falada de forma mais clara, assim. Eu acho que até para mim mesmo. E eu queria que você explicasse assim, até é claro, né, que tem promove bem-estar, porque libera a serotonina, enfim, toda essa parte fisiológica, né? Entendi. Então, a importância, como você falou, né? Todo mundo sabe, né? Atividade física melhora a hipertensão, diabetes, né? Como a gente está falando aí, depressão, ansiedade, previne o suicídio. Ontem eu estava falando, diminui o gasto com saúde pública, né? Então, assim, só desses fatores que eu falei aqui já é importantíssimo demais.
né? E fisiologicamente falando, o exercício físico, ele pode, né, contribuir com diversas doenças. E aí, como a gente está falando da questão de doenças relacionadas à saúde mental, por exemplo, a atividade física e o exercício físico, obviamente que o exercício físico, né, se você utilizar o exercício físico, vai ter um benefício maior, porque é sistematizado e direcionado para o objetivo. Uhum. Mas ela regula, por exemplo, todos os hormônios, você citou aí a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e aí regula os precursores da serotonina, que é a ocitocina, né? Muito sempre tem se falado hoje em dia, alguns estudos animais, e com pessoas também falando do triptofano, é o precursor desses hormônios, né? A gente conversando outro dia, os hormônios relacionados ao sono, por exemplo, a Sim. Uhum. melatonina, que Uhum. ela é importantíssima nessa regulação do sono, né? E aí, quando a gente está falando em linhas gerais, obviamente que a gente não vai chegar aqui falando tudo, né? Mas, por exemplo, eu separei uma imagem aqui para a gente tentar só dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aí. Ó, essa imagem aí que a gente está vendo, apesar de estar pequena, deixa eu ver se dá para ver o mouse. Vou colocar o dedo aqui. Aí, beleza, o dedo é melhor. Dá pra Então, ver. aqui, ó, a gente tem um cérebro, né? E aí, nessa região aqui que eu estou apontando, é a hipófise, né? Onde a gente tem o tálamo, o hipotálamo e a hipófise, onde diversos hormônios são regulados, né? Eles funcionam melhor quando a gente faz atividade física e exercício físico. Outra coisa importante é essas caixinhas que a gente não está vendo aqui, mas ele está falando de diversas substâncias que ajudam, por exemplo, nessa questão do bem-estar, né? Aqui, por exemplo, ó, ele está falando das citocinas inflamatórias, que ela tem, quando a gente faz atividade física, controla essas citocinas inflamatórias que são relacionadas, por exemplo, com o estado, com aumento de hormônios como cortisol, aumento de gordura, né? E esse aumento dessas citocinas inflamatórias impactam diretamente na ansiedade, né? Na depressão. E aí a gente tem as áreas corticais aqui, né? Como está apontando aqui, e as áreas subcorticais, que são essas partes mais centrais. E aí, todas elas têm diversos estudos mostrando que elas são, vamos usar uma palavra mais simples, né? Moduladas, controladas, reguladas pelo exercício físico. Por exemplo, uma delas que tem muito se falado é o BDNF, que é uma substância que ela ajuda vamos dizer assim, no melhor funcionamento do neurônio. Então, as ligas, tudo no nosso organismo, né, tem neurônio ali fazendo as conexões. E o exercício físico auxilia muito em todas esse aparato fisiológico. Obviamente, fazendo atividade física, a gente tem um benefício, óbvio, e tem que fazer todo dia. Mas quando você faz o exercício físico, esse benefício é mais efetivo. Ah, sim, tem essa diferença, né, de atividade física para exercício físico, né, Darlan? E aí, assim, A essa gente, parte, né, é importante você falar desse mecanismo fisiológico que você falou, né? no Brasil, a gente tem, não é a população toda, por exemplo, que faz atividade física, né? Então a gente precisa de políticas públicas que estimulem essa atividade física. Por exemplo, em Sim. academia, no Brasil, a gente tem menos de 10% da população brasileira fazendo exercício físico nas academias, né? Hoje em dia, com a pandemia, a gente sabe que esse perfil mudou, né? Por quê? O cara está em casa e tem que se exercitar em casa. Então, muitas vezes, nesse período de pandemia, com certeza, eu acho que 90% da população sentiu a necessidade de realizar movimentos corporais em casa. Então, possivelmente fez atividade física, né? E aí, né, falando um pouquinho mais para o lado da educação física, é um mercado que vai crescer, né, e que cresceu e que a gente tem que aproveitar esse momento para Sim. se colocar melhor na sociedade, né, fazer parcerias, né, não, Vlad? É verdade. Fazer parcerias, porque assim, nós profissionais da saúde, a gente tem que ter essa mente interdisciplinar, né? Então a gente Sim. tem que trabalhar juntos aí no objetivo do nosso paciente.
Sim, o paciente é um todo, né? O paciente, o usuário, né? O cliente, né? Depende da área, né, Darlan? É um todo, né? A gente estuda uma área, psicologia, educação física, enfermagem, a gente fica tão focado só na área da gente que a gente esquece que tem o ser humano é um todo, né? O ser humano não é só uma patologia que ele tem, não é só um exercício físico que ele faz, uma atividade, uma academia ou uma psicoterapia com psicólogo. Ele é um todo, ele tem todas outras questões. A alimentação, por exemplo, né? Tudo interligado, não tem como separar isso de uma pessoa, né? Por isso, assim, Darlan, que eu particularmente eu gosto muito de trabalhar na perspectiva multidisciplinar, sabe? E multiprofissional, eu gosto muito. Foi uma das coisas que a residência, assim, deixou, assim, para mim como muito importante. E também a minha experiência no CRAS, né, que eu te falei, né, a gente trabalha bastante com esse foco multiprofissional e multidisciplinar. Né? Aí falando um pouco do tema, Darlan, eu queria falar para o pessoal que está aí assistindo a gente, dar boa noite aí para o pessoal que está entrando. Boa noite, pessoal. Nós estamos falando sobre atividade física e prevenção ao suicídio. Eu sou psicólogo. Esse é o professor Darlan, profissional de educação física. E aí eu queria falar sobre os fatores de risco para o suicídio. O que é fator de risco? São as questões, né, que estão aí, que são as questões ruins, vamos dizer assim, vou usar a palavra ruim, para que uma pessoa caminhe, para que ela chegue até o suicídio. Fator de risco para o suicídio, Darlan, as pesquisas apontam que o principal fator, assim, a principal relação é a depressão, né? A depressão é um transtorno mental aí que está só crescendo a cada dia, né? E os casos só aumentando, né? E é um transtorno mental, né? Que precisa desse acompanhamento multiprofissional, né? Não somente o psicólogo ou o psiquiatra, mas a atividade física ela tem se mostrado bastante importante. Outro fator de risco para o suicídio, né? De forma geral, assim, eu estou falando, sem entrar em questões de gênero, de mulher, de ser homem. Fator de risco para o suicídio é transtornos mentais, como o bipolar, transtorno de personalidade, o uso abusivo de álcool, de drogas também, tá? E aí tem outras questões também de fator de risco. Tem os públicos mais vulneráveis, que sofrem mais preconceito, que eu até te falei, né, que é a população negra, né, LGBTs, né, LGBTQIA+, né, tem toda essa questão aí dos públicos mais vulneráveis. Tá. Mas assim, Darlan, falar de suicídio não é falar de coisa ruim. Tá? A gente tem muito isso na cabeça. Ah, falar de suicídio é falar de coisa ruim. Falar de suicídio é também falar de vida. É falar de promoção à saúde, tá? E aí é quando a gente falar de vida, a gente pensa o que são os fatores de proteção. Os fatores de proteção, Darlan, são assim as coisas boas que tem para que na vida ou no contexto daquela pessoa, para que ela não caminhe para o suicídio. E aí eu vou trazer um fator de proteção, né? Ter a atividade física. Eu pesquisei um artigo, aqueles artigos que a gente estava conversando, um artigo fala que a atividade física é fator de proteção para o início de depressão. Ou seja, uma pessoa que está começando a ter esse transtorno de depressão, ela começando a atividade física, né? E aí você me falou, né, Darlan, parece que são atividades físicas aeróbicas, é isso? Que são, não são Então, todas, né? Pode explicar essa isso. parte, que eu achei interessante. Especificamente para depressão, os estudos, né, a gente, né? Os estudos vêm falando que exercícios aeróbicos teriam uma melhor efetividade nessa questão da prevenção à depressão. E o que são exercícios aeróbicos? Na realidade, a gente tem exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos. Os aeróbicos é que a prevalência de sistema energético que exige uma maior utilidade do oxigênio. E os anaeróbios exigem, né, um sistema energético que não tenha, que não precise de oxigênio. Então, seria um sistema de energia rápida. Então, exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Exercícios aeróbicos, por exemplo, corrida, ciclismo, natação. Então, todos esses exercícios
mais cíclicos, né? Tem uma certa sequência e ela se repete. Exercícios anaeróbios são exercícios, por exemplo, a musculação, né? E exercícios que trabalham com peso. Então, Uhum. assim, exercícios aeróbios têm mostrado mais efetividade na depressão. E naquela hora até que a gente conversou essa questão, é preciso que o profissional de educação física e nós profissionais, né, psicólogos, médicos, que a gente comece a perceber também outros fatores, principalmente na hora da gente prescrever a nossa ferramenta de trabalho. Por exemplo, o exercício físico, atividade física, né? O profissional de educação física, muitas vezes, ele fica muito afoito ali, né, para prescrever o treino né, a gente só vê foto aí da galera fazendo exercício pesado, fazendo careta, deitado no chão, cansado. E, na realidade, o exercício físico é também como um remédio. Tem que ter uma dosagem Hum. certa. Então, o exercício aeróbio é bom, mas tem a duração, né? As quantidade de vezes por semana, então tem que ser tudo certinho. E muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela não tem ânimo, né? Você pode até falar melhor sobre isso, ela não tem ânimo nem para levantar, né? Ou para sair de casa, fazer alguma coisa Hum. diferente. Então, nós profissionais, temos que adaptar essas dosagens. Então, muitas vezes o cara não quer correr hoje, mas dá para fazer uma caminhada, né? Ah, beleza, eu sei que o exercício aeróbio é o que dá mais efetividade aí nesse quesito, mas o cara não gosta de exercício aeróbio. E aí? Uhum. Aí é onde a gente entra com o conhecimento, né, para prescrever o exercício de prevalência anaeróbio, mas tentar deixar ele com uma característica mais aeróbia. Então, assim, a gente precisa, e é bastante necessário, que a gente tenha uma visão mais ampla da ferramenta que a gente tem. E aí, falando nisso, eu lembrei que a gente estava conversando antes. No exercício físico, no esporte, tem muito essa questão da vigorexia, né? Isso, Mostrar esse muito, ponto. Eu achei olhar no interessante. espelho, né? Uhum. Ser melhor que o outro e tal. E isso traz, né, malefícios para questões relacionadas ao que a gente está falando, ansiedade, depressão, né? E nas academias a gente vê prevalente aí essa questão da vigorexia. E a vigorexia é quando você chega naquele nível onde afeta a sua saúde mental, né? No início da pandemia, por exemplo, eu tive vamos dizer, aceleração dos batimentos. Não foi por consequência de vigorexia, mas foi por uma situação causada pela rede social. Então, assim, sem situações normais, aconteceu uma palpitação. Então, tem pessoas que, atrás desse processo da estética, atrapalha a questão da saúde mental e o profissional, às vezes, não percebe isso, que é algo complexo também. Conversamos sobre aquela outra situação onde eu dou aula e a gente viu aumentar a prevalência de depressão, né? Então, a gente Uhum. fez um movimento, fez um encontro, trouxe psicólogos, conversamos. Travou? Oi. Pessoal, vocês estão me escutando ou travou só o do Darlan? Voltou? Foi o seu ou foi o meu? Então, o meu continuou, o seu parou. Foi, E eu uai. acho, Então foi mas os você dois. continuou, tá tudo certo. Então foi os dois. Sim, você estava falando da vigorexia, né? E aí você já. Eu ia falar mais no final, mas você já tocou. Eu acho interessante. Aquele artigo que você mandou, tem uma parte dele, eu não li todo, né? Mas eu acho interessante, que ele fala assim, né? Que o exercício físico, quando se torna patológico e dependente do exercício físico, é preciso observar isso, né, Darlan? Tanto o olhar do profissional de educação física, né, quanto às vezes também do psicólogo. Por quê? Porque essa dependência do exercício físico pode ter uma relação com o comportamento suicida, né? Que é isso que você está falando. Dessa pessoa
que está sempre buscando esse corpo ideal. Às vezes, ela não consegue alcançar esse corpo ideal porque há uma cobrança da sociedade, você ser top, bonito, tal. Às vezes essa pessoa não consegue cumprir com essa exigência. Às vezes é uma auto-exigência mesmo, é ela com ela mesma. E ela não consegue, Darlan, alcançar esse corpo ideal, e aí ela tem relação com o suicídio. Puxa ela para um desânimo, puxa ela para uma tristeza, puxa ela para uma depressão e, consequentemente, puxa ela lá para o suicídio. Por isso que tem essa relação. Eu achei interessante que eu nem sabia que existia isso, dependente do exercício físico. Porque a pessoa fica tão assim, né? Fica tão com aquela energia, vitalidade nisso, que ela acaba trazendo consequências para ela, para a saúde mental dela. Por isso que a gente fala isso. Eu achei bem interessante esse estudo que você mostrou. É, E tudo influencia, né? Assim, você falou aí, eu lembrei de uma frase do professor de genética que ele falou, acordou, olhou para o sol e o sol estava ruim naquele dia, já mudou o repertório de proteína. Então, assim, tudo influencia. Então, se você faz exercício demais, vai ter impacto negativo. Faz de menos, também vai ter impacto. Então, tem que ser nas dosagens certas. Então, assim, alguns sinais, por exemplo, que a pessoa está viciada em exercício, o primeiro sinal é o tempo que ela gasta fazendo exercício, né? Assim, a gente sabe, por exemplo, que atletas, os caras treinam de manhã e de tarde, 8 horas por dia, certo? Beleza. sim, Você não é atleta, precisa treinar mais do que 1 hora e meia, 2 horas já é muito. Todo dia, não há necessidade. Para os benefícios para a saúde, todos esses benefícios que a gente está falando de saúde mental, não precisa. Na realidade, ultimamente eu tenho pensado nessa questão de desacelerar, né? Se você fizer 1% todo dia, 15 minutos, caminhou, fez alguma coisa, já é o primeiro ponto para você começar a galgar resultados bons. Então, sim. assim, existem pessoas viciadas em exercícios, existe a vigorexia, né? Chamada Travou? Oi. precisa, por exemplo, controlar o treinamento, monitorar o treinamento. Por exemplo, se você mede a frequência cardíaca em repouso do seu aluno, já pode ser uma overtraining. Overtraining é quando ele está treinando muito e está Tá travando, afetando tá, já as Rose? respostas fisiológicas. Está travando. Mas o pessoal conseguiu ouvir, Tá mas travando o basicamente seu. Acho que é o seu. Mas o que acontece é isso, a gente precisa saber a dosagem certa e os profissionais têm que se preocupar com isso e começar a olhar para o nosso cliente, nosso paciente, nosso usuário, né? Precisa perceber sinais sutis. A gente estava falando mais cedo, por exemplo, para a pessoa às vezes, a gente que trabalha como professor, tem uma turma de 30, 50, 60 alunos. Então, às vezes, aquele aluno que deixou de vir 2 vezes mesmo, você não entra em contato, né? E às vezes o cara pode ser um sinal, né, de estar tendo algum problema, algum problema na sua saúde mental. Então, a gente precisa olhar para os nossos pacientes e tentar perceber essas Travou? questões, às vezes, imperceptíveis. Travou um pouco, agora destravou. Uhum. Travou. Travou, né? Pois é, Darlan, acho interessante. Só vou interagir com o pessoal. Tem acho que é um amigo seu aí entrou, deu boa noite, deu parabéns, é o Adilson. Deu parabéns pra você, pra mim, sobre os conteúdos. De Brasília ele é. Dá boa noite aí pra Brenda. Brenda, profissional de educação física também. E aí, Brenda? Grácia,
Marisa, galera aí sua, Educação Física do seu Ó, Piubra. Marisa é a professora Marisa, lá do seu Pentor. Ah, galera, Célia, o Vivi, Bruno. Célio, Bruno, uma galera aí sua. Entrou um pessoal aqui, é o professor Matheus, Psi Ó, Elisa, o Ivaldo mas, entrou, o Misael, psicólogo também, o João Agenor, não sei se está aí isso. ainda, o Foi bom até Ivaldo, falar deles, né? O João Genô e a Elis, e a né? Brenda. Trabalharam aí com o Plácido A na saúde Brenda, da a família, né? Brenda. Não, Brenda, isso. eles são de saúde da família, eu era de saúde mental. E aí, Ah, Darlan, voltando lá o tema que você estava falando, eu achei interessante, porque você falando aí, eu fui pensando, uma pessoa que não faz atividade física é ruim, porque ela não está, de certa forma, promovendo saúde mental. E uma pessoa também que faz em excesso, como você falou, essa dependência do exercício também vai ser ruim, de alguma forma. Ou seja, o importante é alcançar um equilíbrio nisso aí, né? Você fazer, mas não fazer em excesso, né? Para que isso não seja ruim para você mesmo, né? E o não fazer é ruim, como eu falei, né? É interessante, como tudo é um equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a gente está sempre buscando em todos os sentidos, Darlan. E aí, assim, falar de suicídio, gente, é falar de autocuidado, né? Que falei pro Darlan, a gente, da psicologia, da saúde mental, a gente gosta muito de falar sobre autocuidado. O que que é autocuidado, gente? Autocuidado é você se cuidar, é você se valorizar, é você se amar, né? Existem várias formas, Darlan, de se autocuidar, né? De se, por exemplo, ir ao médico regularmente, fazer suas consultas, né? E aí já vou puxar para a questão de gênero, né? Como você falou, os homens, é um público que tem mais dificuldade de acessar o serviço de saúde. E aí, outra forma também da gente buscar esse autocuidado é manter boas relações sociais, tanto a nível de amizade quanto a nível familiar. É quando você se sentir angustiado ou não sabe o que está acontecendo com você mesmo, está se sentindo ansioso, depressivo, buscar ajuda profissional. É você ter alimentação saudável, Darlan, isso é muito importante também, isso é uma forma de autocuidado. É você dormir, né, de 7 a 8 horas de sono por dia, né? E aí você já tem feito alguns estudos sobre isso, né, sobre a questão do sono, né? E se eu não me engano, você me falou alguma relação de pesadelos, eu tô lembrando agora, com suicídio. Você isso, eu me fiz um mandou um pouco. artigo, né? Fez um pôster, Isso. né, sobre isso no É, seu Instagram profissional, né? Você quer falar sobre isso? Sobre essa então, questão? antes de falar disso, voltando à questão do autocuidado, a sugestão que a gente faz para o exercício físico, para a atividade física no autocuidado, é você começar. Primeira coisa, 1% do dia dá mais ou menos 15 minutos. Se você tiver 15 minutos para se movimentar, já ajuda, é o início. A outra coisa é, eu não gosto de fazer exercício físico, não gosto de fazer atividade física. Com certeza tem alguma atividade física que você gosta. Então, comece por ela, né? Então, esses são o início do autocuidado quanto ao exercício. Voltando à questão que você falou do pesadelo, então tem um estudo, tem uma revista bastante importante na área de sono, né, que é Sleep. O nome da revista é esse, simples, Sleep, sono em inglês, né? E, se eu não me engano, é da Sociedade Americana de Medicina do Sono. E eles têm um artigo que tem aí no meu perfil do Instagram que eles associaram as pessoas, né? Mapearam o sono dessas pessoas, fizeram um questionário. As pessoas que tinham maior número de pesadelo estava associado a um maior número de suicídio. Na realidade, eles acompanharam por dados secundários, né? Se eu não me engano, aquelas fichas que eles fazem quando vai ser atendido no hospital, né? E aí responde o questionário, foi nesse questionário que eles verificaram isso. No tocante ao sono, eu estou até montando um mini curso sobre isso, e o sono, ele impacta diretamente
né? A melatonina, que ela é regulada, por exemplo, com a questão de luz e sem luz. Então, assim, a gente precisa dormir uma quantidade de horas certa. E aí, Sim. lembra aí que a gente colocou de 7 a 8 horas, né? E esse É. seria um tanto interessante para a gente dormir. E aí, na questão do sono, a gente tem que. Algumas coisas a gente tem que pensar. Por exemplo, o hábito. Então é interessante, não que você vá dormir todas as horas, o ideal seria toda noite a mesma hora, né? Mas quando está de noite, o que a gente tem que começar a fazer? Diminuir a luz, diminuir o ritmo, diminuir o som, né? No seu quarto, por exemplo, ele tem que ser um quarto próprio para dormir. Então, quantos aqui na live tem televisão no quarto, né? Coloca aí, eu, Celular. eu. Celular, O né, Darlan? celular, por exemplo, já tem estudos mostrando a relação da luz do celular com atrapalhar o sono. Então, o celular, por exemplo, né, meia hora antes de dormir, uma hora antes de dormir, já deixa ele de lado, né? Alguns celulares, por exemplo, já tem um modo de luz noturna que já facilita, não atrapalha, né? Que você comece a aumentar a produção de melatonina. O Renato está colocando aí o computador. Computador no quarto também PC. não é uma boa, né? Eu mesmo estou aqui no quarto, mas que a gente teve que adaptar por causa de algumas visitas. Então, assim, o ideal é não ter no quarto, né? O ambiente tem que ser mais calmo, temperatura entre 18 e 21 graus. A gente aqui de Palmas, calor é Hum, violento, né? A gente calor. sabe que vai ter o barulho. Barulho não é bom, barulho do ar-condicionado ou do ventilador. E esse barulho também não é bom para o sono, atrapalha as fases do sono, né? Então, assim, falei só de detalhes e são coisas simples da gente fazer, da gente, né? Eu acho, e para mim isso aí se incorpora aí dentro do autocuidado, que são Sim, hábitos com diários certeza. que você começa a ter para ter uma melhor noite de sono e, consequentemente, impactar na sua saúde mental, né? Com certeza, é uma forma de autocuidado, né? E assim como a atividade física também é uma forma de autocuidado, o que faz sentido, né, para você, porque o que faz sentido para mim, Darlan, não, pode não fazer sentido para você. Por um exemplo, eu pessoalmente falando, Darlan, eu não gosto muito de academia. Eu gosto mais do ambiente ao ar livre, de estar em contato, sabe, de sentir o vento, assim, sabe? Eu não gosto muito de academia. O que faz sentido para mim, uma atividade física para mim, pode não fazer sentido para você. E a atividade física é uma forma de autocuidado, né? E aí, como você bem falou, né, e promove saúde mental. Quando a gente está falando dessa live aqui, Darlan, me vem muito à cabeça assim, promoção à saúde, né? O que que é promoção? É você levar informação às pessoas sobre um determinado assunto, né? Para tentar que a população entenda esse assunto e que não chegue a esse ponto, né? De que é um fenômeno que está aí, né? O que é o suicídio, né, Darlan? E aí eu fico pensando nessas questões do suicídio, né? Como eu te falei, eu tenho pesquisado bastante sobre algumas questões de gênero sobre o suicídio, né? E como eu falei para você, fiz uma live com o pessoal do CRP, daqui do Tocantins, sobre essa questão de masculinidade e suicídio, né? Que os homens, eles cometem mais suicídio, né? E aí você me trouxe um dado que eu fiquei pensando, como é a questão cultural, que você falou que um artigo de Singapura, é uma cidade, não lembro, que da Ah, não lembro também. Finlândia, você falou, parece que é da Finlândia, que Acho que apontou é. que mulheres lá cometem mais suicídio do que os homens. Os Como homens, isso é, mesmo. mulheres lá o número é maior. Ou seja, como essa questão também é importante observar a partir sobre a questão cultural, social, gênero e sexualidade também para a gente observar o suicídio. Outra coisa, Darlan, que é importante dizer, que o suicídio, por ser um fenômeno tão complexo de entender, não é assim, não é tão correto falar assim que o suicídio é um causa e efeito. Foi por isso, isso por isso. É importante observar que ele é um fenômeno complexo, tem tantas variáveis
que interferem, né, para acontecer isso, né? Existem a variável dessa questão da depressão, do sofrimento, né, do contexto social, de alguma situação que levou a pessoa até o suicídio, né? E é isso. E aí, assim, caminhando já para o encerramento, eu não sei se o horário já está quase indo também aqui, Darlan. Eu queria falar assim, que quando a gente fala de suicídio, Darlan, é importante a gente falar, nós falarmos, sobre os lugares que as pessoas podem procurar ajuda, né? Se você, Uhum. se você pensa ou você tem alguma questão em relação a isso, né? Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um telefone que você liga, é 188. Existem os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, existem no Brasil todo aí. Existe também as UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde, que são lugares que você pode procurar ajuda, né? Se caso você conheça alguém ou você está passando por uma situação assim, né? Você tem mais uma coisa para falar? Pode ficar à vontade aí. A gente tem um tempinho ainda. Na realidade, assim, a gente sempre vai puxar a sardinha para a educação física, mas na realidade é porque a gente gosta. Mas, assim, o que eu quero deixar, principalmente para quem é profissional de educação física e estiver na live, é que a gente precisa ampliar os nossos horizontes, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com essa questão da estética e como a gente falou aqui, a estética, né, ela pode ser um pontinho aí para a vigorexia e trazer diversos problemas para a sua saúde mental, depressão, ansiedade e possivelmente chegar ao suicídio. Então, assim, olha só, esse outro dado aqui importante, que ele está relacionando essa linhazinha aqui, ó. Aqui, o último aqui é o fazendo exercício todo dia. Na realidade, atividade física, né? Então, quanto maior aqui, maior vai ser a possibilidade dele ter um desarranjo, vamos dizer assim, das fisiológico e que vai desencadear a depressão e a ansiedade. Então, se a gente faz atividade física mais dias na semana, tem a diminuição desse arcabouço fisiológico relacionado a essa questão da saúde mental. Então, assim, uma coisa que eu falei agora e que é importante que todos, eu acho que todo mundo hoje em dia tem que preocupar nessa questão de desacelerar, né? As redes sociais, o mundo hoje em dia está exigindo muita coisa de todo mundo e é resultado rápido. Então, assim, que a gente comece, não é desacelerar para se tornar assim, produtivo, vamos dizer assim, mas ter um momento para si mesmo, né? A gente estava falando do sono, às vezes você tem dificuldade de dormir, a simples controle da respiração já facilita você a ter um melhor sono. Falei aqui de um fato, do momento de ansiedade, às vezes você palpitação, tenta relaxar, né? Voltar ao eixo, vamos dizer assim, e fazer inspirar e expirar. Então isso já ajuda demais tornar os dias mais ativos. Por exemplo, tomar água. Todo mundo aqui, será que toma água na quantidade certa? Eu estou falando isso, meu ouvido é o mais próximo, e todo dia eu estou me policiando. Né? Então, assim, outro dia eu estava falando com um aluno, falei, ó, tá tomando água? Ele, não. Aí ele, quanto que é para eu tomar? É de 40 a 60 ml por quilo de peso. Aí eu multipliquei. Aí ele, pô, vou ter que ir no banheiro toda hora. Aí eu falei, maravilha, você vai ter que levantar, para ir ao banheiro várias vezes. Vai ter que fazer atividade física, se movimentar. Então, esses pequenos detalhes do nosso dia a dia, a gente conseguir colocar atividade física, se movimentar mais, levantar, isso é importante. E em tempos de pandemia, mais ainda, porque eu mesmo tá difícil. Tenho tentado caminhar todo dia de manhã, mas depois aqui começa a aula de 8 a meio-dia, à tarde tem que fazer outras coisas, então eu tento sempre levantar, tomar água, mas que a gente possa colocar no nosso dia a dia mais movimento e pensar, ter um momento para você descansar também, pensar na sua saúde, pensar em você mesmo. No nosso roteirinho aí tinha falado do nosso convívio social, né? Então, outro dia estava lendo um estudo, por exemplo, que se você está distante da mãe, né? Beleza, mas se você, por exemplo, conversa com ela via vídeo,
já diminui bastante o impacto na saúde emocional e questões fisiológicas também, estava falando. Isso, Então, faz tempo que mãe, meu pai, dá uma ligada. Não, ele tem celular, já aprendeu, faz um vídeo, por que não? Então, são questões que a gente sim, precisa começar a centrar mais em nós mesmos. Tinha uma live aqui falando também que a gente precisa ouvir as pessoas, né? Ter uma atenção plena. Então, estar junto, conversar, relaxar um pouco. Não adianta ficar aí nessa correria de produtividade, dinheiro, dinheiro, e muitas vezes não resulta em nada, né? Só na nossa sim. perda da saúde. Darlan, a Brenda que está comentando, acho que foi muito do que você falou, sem contar que o exercício físico, o esporte, auxilia no convívio social e, de certa forma, na prevenção ao suicídio. Ter pessoas com quem contar, amigos, né? Eu acho que é isso que você falou, né? O convívio social, ele é uma forma de autocuidado, né? E ter essas relações sociais de apoio, né? É uma forma também, é um fator de proteção para o suicídio, tá? Que são as coisas boas para que não aconteça o suicídio, né? E é tão importante. Aí você falou, foi falando aí, Darlan, eu fui lembrando aqui, né? O quanto que é Uhum. um desafio para o profissional de educação física, né? E também para o psicólogo, vamos dizer assim, uma pessoa que está com depressão, né? Ter essa vontade, essa energia de fazer uma atividade física, porque não é fácil, né? E aí por isso que é tão importante essa pessoa ter um apoio familiar para estar ali junto dela, tentando acolher, tentando entender, né? E tentando ajudar ela que ela perceba o quanto que é importante a atividade física para além de usar a medicação, né, que em alguns casos é muito importante, e para além da psicoterapia, né, que é o trabalho do psicólogo, né? E aí é um desafio, não é fácil. Você, uma pessoa com depressão, né, se engajar para fazer uma atividade física, assim. A depressão é um transtorno mental, né? E e algumas pessoas, né, eu já vi várias pessoas que conseguiram superar, de ter momentos depressivos, né, e conseguir se sobressair desse momento, tá? Mas assim, é tão Sim. importante falar disso em todos os espaços, né? Em todos os espaços, saúde, assistência, educação, tá? Tem uma galera entrando Você aí, o falou Thiago. capoeira, gente boa. Você falou um negócio importante, eu acho que destacar também, é que assim, a gente falou da cultura, né? A cultura, quando a gente começa a entender as origens, aí você começa a ligar as coisas e entender algumas outras que ocorrem hoje em dia. Então, assim, você falou que o apoio da família é importantíssimo nesse negócio da depressão. E, assim, a cultura antiga, né, era que o cara tá ali depressivo é frescura, né? Ah, isso aí passa. Isso. Vai ser tudo É falta certo, de né? Deus. E falta. Ixi, essa aí também é outra mais forte, falta de Deus. Então a gente tem que começar a desconstruir essas coisas, que é muito difícil, que pra gente, né, por exemplo, o pessoal dos 40 aí, vamos dizer assim, 35, 40, está enraizado essas questões. Então a gente precisa começar a entender o porquê daquilo e não menosprezar, né, o que a pessoa está passando naquele momento. Apesar de não ser visível, com certeza está afetando e muito, né? Sim. Aí é por isso que é tão importante ter a atividade física, né? Para tentar, né, elevar os níveis de serotonina aí no corpo, né? E dar esse bem-estar, tanto físico quanto mental, né, Darlan? Alguém, pessoal, tem alguma pergunta aí? Quer compartilhar alguma pergunta sobre o assunto? Alguma, alguma colocação? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, Darlan. Você tem, tem mais alguma coisa assim que você deixou de falar, que você quer compartilhar? Eu acho que esse momento é Não, bom. acho que, olhando para o nosso roteirinho aqui,
ele abrangeu tudo aqui, né? Quanto à questão do sono, eu ia falar mais algumas coisas, mas eu acho que também o principal aqui não é tão falar do sono, é falar da importância, né, da gente mudar os hábitos, da gente se preocupar mais um pouquinho com a gente vê que a atividade física é importante, né? A gente vê que a psicoterapia é importante também. Então, assim, e que a gente precisa se unir para alcançar, né, esses nossos que vai receber os nossos serviços, né, acolher de uma melhor forma, né, estar junto, ser com eles, né, e fazer com eles algo que possa trazer mais saúde para todo mundo, né? Sim. Então é isso, eu já entro nas considerações finais aqui, já também agradeço aí pelo ter aceito o convite, Darlan, eu falar desse tema. Esse tema para mim é muito importante, assim, eu acho, faz muito sentido, né, pela minha crença, Darlan, de acreditar que o trabalho multiprofissional, ele é muito bom, assim, ele faz muito sentido para mim, né? Por isso que eu te chamei aí e também pratico corrida e tal. Não sou um corredor profissional, mas faço corrida também. Estou começando aí no mundo das bikes também, que eu não sei como é que tá aí em Brasília, em Pernambuco, mas aqui no Tocantins tá uma moda, assim, tá todo mundo andando de bike aí, uma galera, assim, as lojas de bike devem estar vendendo muito, né, Darlan? Com Porque a tá uma pandemia, moda. teve Uhum. aumento mesmo. Com a pandemia, teve Teve- aumento. As lojas, as bicicletarias aumentaram Aumentaram aí muito, né? rapidamente. De E, certa forma, assim, isso é bom, né? De certa forma é bom, é, assim, é ruim por conta do isolamento social, né? As pessoas vão estar mais próximas, né? Porém, aham. tem essa parte aí de promoção à saúde, né? Que a gente tá falando, né? Olha aí a Brenda E falando a... aí, ó. Bora pedalar. Ela e o João Judô vão direto aí por lugar aí. Eu Vão, tô. eu, Tem um rapaz que eu- vai com eles, que é o Paulo. Eu tenho caminhado com ele de vez em quando e a gente tem conversado aí. Talvez comprar uma bike para pedalar com essa galera aí. E eu também você já tem bicicleta? Não, ainda não. Eu tô tentando me Ah, vamos comprar uma ajustar a bicicleta. esse contexto social que a gente tava falando, né? Que a gente tá sempre buscando se ajustar a esse contexto, né? E o contexto, nesse momento, é bike, né? E aí é por isso que a gente tem que perceber essas questões. Mas, assim, eu compartilho, eu gosto bastante. E aí é isso, já as minhas últimas palavras, assim, dessa live, né? Compartilhar. Esse tema é muito baseado nisso, né? Essa minha experiência, né? Essa minha crença de acreditar que o trabalho multiprofissional ele faz muito sentido, multidisciplinar, e acreditar também na atividade física mesmo enquanto promotora de saúde mental. É isso, tá? E eu agradeço aí ao pessoal que ficou com a gente até o final. Isso aí, muito bom. Agradeço também do Plácido. A gente viu aí que com a iniciativa vai ampliando as possibilidades, né? E quem sabe a gente faz aí novamente sobre aquela temática da saúde do homem, que eu acho que é Isso. importante tocar nesse assunto, até dando, vou usar o termo da igreja, dando testemunho, né? Eu não ia muito ao médico, né? Tenho tentado melhorar, e com 40 anos, ao fazer não é uma ressonância, eu esqueci o nome, na ecografia também, enfim, para ver algumas coisas dentro, detectei um tumor benigno, né? Então, 40 anos nunca tinha feito aquele exame, e aí eu falei, cara, E aí, depois disso, eu comecei a ver que parece que é comum, né? Os homens, nesse sentido, não se preocupar muito com a saúde Uhum. física, enrolando e tudo mais. Então, é uma temática que a gente pode correr atrás aí, que eu acho que vale Sim. muito a pena. Saúde do homem, tamo junto lá. E tem a parte psicológica, né, da saúde do homem, tem essa parte biológica, né? É interessante, que eu também já participei de grupo de homens, né? Bacana, tamo junto aí, a gente conversa mais sobre essas ideias aí. Então a gente só tem Isso aí, 50 bom demais. segundos aqui. Galera, boa Ah, tá noite. contando. Aparece aqui em Peraí, cima, vamos fazer assim. um print? Dá um Ah, joinha é para fazer o verdade. print. Galera, faz o print, marca a Faz gente. aí o, faz aí o print que o que sei lá que tá meio. Fez aí? Fiz. Ah, foi. Valeu, Darlan. Então, tchau, Darlan. Até Abraço, a João. próxima. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, gente.